Bom, boa tarde a todos. Nossa convidada de hoje é a doutora Edneide Ramalho. Edneide, ela é formada em Física, ela é licenciada em Física lá pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela fez o mestrado em Biometria e Estatística, também pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o doutorado também na mesma universidade. Parte do doutorado nela, né, ela fez em colaboração lá com a Universitat Politécnica de Catalunha, foi isso? Muito bem, isso. Ela tem bastante experiência aí na área de probabilidade e estatística aplicada, né, trabalhando principalmente na análise de dados em ciências de saúde, com programação em R e em Python. Ela realiza estágio de pós-doutorado lá no Centro de Informática da UFPE e faz parte do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami, do LICA, também de lá da mesma universidade. Atualmente ela também faz parte do grupo de combate ao Covid, lá do estado de Pernambuco, tem uma parceria lá, e acabou mudando um pouco da sua linha de pesquisa para a Covid, devido ao Covid. Mas, Neidinha, é uma honra ter você aqui com a gente, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite de vocês, primeiramente. É uma honra para mim estar aqui também. E obrigada pela apresentação também, amigo. Somos amigos de longa data. Eu vou falar um pouquinho sobre o uso de modelos matemáticos para simular os parâmetros de doenças. E, particularmente, eu trabalhei com a doença de Chagas durante o doutorado. E aí, os modelos matemáticos foram utilizados justamente para fazer esses testes de estratégia de controle da doença. E aí, como o Carlos falou anteriormente, né, eu esqueci aqui de colocar minha outra... meu outro local de trabalho, mas atualmente eu sou pós-doc do SIM, mas ele está diretamente relacionado com colaboração no laboratório de imunopatologia Keizo Asami. E eu não trouxe a palestra hoje para falar de Covid, mas pode ser uma próxima apresentação aí no futuro dos resultados do Covid-19. Então, a primeira coisa, quando a gente ouve falar em modelo matemático, principalmente para quem não é da área, né? A gente que é da área entende e sabe o que é um modelo matemático. Mas para quem não é da área, a primeira pergunta que surge é o que é um modelo matemático? Né? A gente pode pensar em equações, sinais matemáticos de forma geral, mas o modelo matemático ele pode ser entendido como uma representação simplificada de um fenômeno complexo. Por exemplo, que é o tema desse colóquio de hoje, é a propagação de uma doença. Então, a gente pode tentar modelar a propagação de uma doença através de um sistema de equações, por exemplo. Então, a gente tenta simplificar a realidade e transformar esse evento de maneira matemática, tenta traduzir um fenômeno de maneira matemática. E aí, os modelos matemáticos, principalmente esses para estudar a propagação de enfermidades, eles podem ser classificados em vários tipos. Existem vários tipos de modelos matemáticos. Entre eles, a gente tem o modelo compartimental, que é nesse que eu vou focar nessa apresentação. Os modelos compartimentais, eles podem ser determinísticos ou estocásticos. A gente tem também os modelos baseados em indivíduos ou agentes, são conhecidos como IBM e ABM. O pessoal da física costuma trabalhar muito com esse tipo de modelo. Tem os modelos estáticos e também tem os modelos em rede. Então, eles estão elencados mais ou menos aqui em ordem de complexidade. Então, os modelos em rede, por exemplo, eles têm uma maior complexidade, porque precisa determinar muito bem as conexões entre cada nó dessa rede. Então, o foco da gente aqui hoje é falar um pouquinho dos modelos compartimentais que eu utilizei para estudar as estratégias de controle para a doença de Chagas. Os modelos compartimentais, basicamente, dividem a população em compartimentos. E, nesse exemplo aqui, a gente tem apenas dois compartimentos, né? A gente vê o compartimento S e o compartimento I. Compartimento S significa suscetível, ou seja, aquela parcela da população que ainda não foi infectada pela doença, e o compartimento I significa infectados. E aí, o que acontece? Existe um fluxo de passagem de suscetível para infectado. E aí a gente vai ver nas equações lá na frente como se dá esse fluxo. Então, os modelos compartimentais foram utilizados aqui
que, em geral, mesmo que você vá usar outros modelos, os modelos compartimentais, eles são o primeiro passo na geração de novos modelos para estudar algum fenômeno, porque eles são mais simples e intuitivos, principalmente os determinísticos. Os indivíduos, eles são divididos em grupos ou compartimentos, né? Você não pode fazer parte de 2 grupos ao mesmo tempo, e eles podem ser determinísticos ou estocásticos. Esses modelos começaram a ser estudados mais ou menos na década, um pouco próximo da década de 30, né? E esses pesquisadores, que é Mark e McKendrick, eles começaram a estudar um modelo chamado modelo SIR, que é suscetível, infectado e removido. Então, é o modelo mais simples desses modelos matemáticos listados anteriormente. E aí ele pode ter vários desdobramentos, né? Pode ser um modelo só SI, ou seja, suscetível infectado, não tem recuperação. Pode ser, e outra coisa aqui, o infectado, nesse caso, não volta a ser suscetível, ele adquire imunidade. A gente pode ter também modelo CIS, que é suscetível, infectado, suscetível. Nesse caso, ele pode voltar para a casela do suscetível. E entre outros desdobramentos, né? CIS, SEIR, etc. Então, você pode adicionar ou tirar compartimentos do modelo, dependendo do problema que você queira resolver. E aí, basicamente, como é que funciona a ideia geral? Primeiro, a gente pensa no modelo e pensa nos compartimentos que a gente precisa construir. Né? O modelo mais simples aqui, o CIR, só vai ter 3 compartimentos: suscetíveis, infectados e removidos. Nesse caso aqui, os removidos, eles podem ser tanto recuperados da doença, quanto as pessoas que morrem em função da doença. E a passagem de cada um desses compartimentos se dá através de fluxos. Aqui a gente está representando com os parâmetros beta e alfa. Depois que a gente imagina e desenha um tipo de modelo que a gente vai utilizar, a gente passa a descrever esse modelo a partir de um sistema de equações diferenciais. Então, aqui, esse é o sistema de equações diferenciais para o modelo CIR. E aí, o que acontece? Um indivíduo suscetível passa a ser infectado a partir do contato com outro indivíduo infectado, e essa passagem é regida pelo parâmetro de infecção beta. E ele passa de ser do compartimento infectado para o removido a partir de um parâmetro alfa. Se a gente soma os termos aqui dessa equação, vai dar 0, né? Porque a gente aplica esse sistema num sistema fechado, certo? Então, a gente supõe que não vai haver nenhum adicional externo dentro desse modelo. A população ela fica constante nesse tipo de modelo. Em geral, esse tipo de modelo é usado quando a gente estuda propagações de enfermidades que têm um período de tempo muito curto. Então, a gente não considera nascimentos, por exemplo. E aí, depois que a gente desenha e traduz esse comportamento por um sistema de equações diferenciais, na sua maioria das vezes, acho que quase 100% das vezes, são modelos que a gente não consegue resolver analiticamente, então a gente simula ele numericamente. E aí a gente usa algum software. No meu caso, eu tenho mais familiaridade com R, mas qualquer outro software, qualquer outra linguagem de programação, C, Python, C++, pode ser utilizado para resolver esse tipo de sistema de equação diferencial acoplada. E, finalmente, a gente consegue transformar isso em informação relevante, né? Nesse caso aqui, em forma gráfica. Então, a gente consegue ver o comportamento de um modelo como esse, né? A população de suscetível vai caindo, à medida que a população dos infectados vão subindo, a dinâmica dos infectados, ela atinge um pico, né? Então, isso aí lembra muito, se vocês viram nos noticiários, aquela questão de achatar a curva, né, de infecção. Então, seria esse compartimento aqui, infectado, né? Então, se eu consigo achatar a curva, ela não sobe tanto, tá? Então, a gente também pode modelar a COVID para um sistema de equações como esse. E o número de recuperados, ele vai subindo com o passar do tempo, né? À medida que os indivíduos infectados vão saindo da casela de infectados e indo para os recuperados ou removidos. Então, basicamente, esse é o fluxo. Pensar no modelo, quais são os compartimentos, quais são os parâmetros, desenhar a equação, o sistema de equações diferenciais, programar isso no software e dar as informações necessárias como output. E aí, por que... acabei de verificar um erro aqui, né? Porque os modelos matemáticos são importantes em epidemiologia. Basicamente, lógico que existem outras razões,
Mas, basicamente, eu destaco 4 razões importantes aqui para usar modelos matemáticos em epidemiologia. Primeiro é para descrever e entender um sistema, traduzindo seu comportamento em linguagem matemática. Lógico que propagação de enfermidade trata-se de um sistema complexo. A gente não vai conseguir introduzir no modelo matemático todas as nuances de um processo biológico, mas a gente consegue minimamente fazer essa tradução do sistema biológico de maneira matemática. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente consegue avaliar a influência de cada um dos componentes. Então, nesse caso, a gente pode pensar nos componentes como os parâmetros do meu modelo. Quais são os parâmetros mais importantes que regem esse meu modelo? Além disso, eles ajudam em limitações de estudos experimentais. Por exemplo, imagina que eu quero estudar a propagação de enfermidade, mas eu não preciso infectar a população para ver o que acontece. Eu posso modelar isso. Então, ele ajuda nessas limitações. Eu não preciso esperar, por exemplo, 10 anos, vamos supor que uma infecção qualquer dure 10 anos para se estender numa população, eu não preciso esperar esse tempo. Eu posso simular esses cenários e ver possíveis saídas. E, além disso, ele ajuda nas políticas de tomada de decisão. Então, por exemplo, a partir de simulações, eu consigo verificar quais são os parâmetros importantes e ver como é que eu posso tomar decisão baseada nisso. Por exemplo, será que eu tenho que comprar, X medicamentos ou Y medicamentos? Então, eu consigo quantificar o efeito de cada um dos cenários. Isso pode ajudar nessa tomada de decisão e até do ponto de vista econômico também, se a gente pensar no sistema público de saúde, né? Pode ajudar a dizer onde seria melhor alocar os investimentos. Então, quais seriam as etapas, se a gente for pensar em etapas, para construir um modelo? Primeiro, a gente identifica a questão que a gente quer responder. Nesse caso, quais são as estratégias de controle relevantes. Depois, a gente identifica fatos relevantes na infecção em questão. Por exemplo, a modelagem de COVID não vai funcionar da mesma maneira da modelagem da doença de Chagas, porque cada infecção tem sua característica especial. No terceiro passo, a gente escolhe o tipo de modelo. Nesse caso, a gente trabalhou com modelos compartimentais. Depois, a gente especifica os parâmetros de entrada. Que parâmetros são importantes, nesse meu modelo? Contato entre pessoas, morte, nascimentos, etc. Estabelecemos o modelo. Depois, validamos o modelo através das simulações. E a gente tem que ver se essa saída matemática, ela se comunica bem com o aspecto biológico da enfermidade. E depois a gente pode usar esses modelos para fazer predição e otimizar esses modelos. Porque, às vezes, o que faz sentido matemático não faz sentido biológico. Então, a gente tem que voltar lá no modelo, ver o que é que não está saindo bem, para depois usar ele para predição e otimização. Lógico que isso não é uma coisa linear, né? A gente pode voltar passos sempre que for necessário. E aí, em que eu apliquei os modelos compartimentais determinísticos nesse caso? A gente trabalhou com doença de Chagas, né? Foi uma sugestão do grupo de pesquisa, e também é uma doença que é endêmica ainda, embora faça mais de 100 anos que ela foi descoberta, ainda é uma doença endêmica na América Latina, de maneira geral, e é uma doença, como popularmente a gente pode dizer, uma doença de pobre. Por isso que não existe tanto investimento, né, na prevenção de doenças de Chagas, como existem para outras enfermidades, por exemplo. Então, o que é importante entender antes de começar, de fato, a modelar e a simular? A gente tem que entender os aspectos da doença, porque eles vão determinar cada um dos parâmetros das nossas equações, por exemplo. Entender o ciclo da doença, que medidas de controle a gente vai utilizar e como é que elas entram nas equações. E aí, com isso, a gente construiu 2 modelos. A gente propôs um modelo sem a presença do vetor, que é o famoso barbeiro da doença de Chagas, e com a presença do vetor. Por que isso? Porque a doença de Chagas, ela também existe em outros países do mundo, como a gente vai ver mais lá na frente, onde não tem a presença do barbeiro, mas ainda assim existe a propagação da enfermidade. Por que isso acontece? Basicamente, por conta da imigração, né? Pessoas de zonas endêmicas começam a imigrar para outros países e começam a levar essas doenças para países que antes nunca tinham ouvido falar da doença de Chagas, por exemplo. Então, só um overview bem rápido da doença de Chagas.
Ela foi descoberta em 1909 pelo médico Carlos Chagas. E ele basicamente, ele é provocado por esse parasita chamado Trypanosoma cruzi. E a principal conexão desse parasita com o humano seria através do seu vetor, o barbeiro, né? Ela está espalhada, a doença de Chagas, como a gente pode ver aqui no mapa. Basicamente, a América Latina é endêmica da doença de Chagas e tem a presença do vetor. Porém, a gente pode, existem registros da doença de Chagas na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, a parte sul dos Estados Unidos, tem a presença de alguns vetores, porque o interessante também é que existem mais de 100 espécies desses vetores. Então, alguns, eles são portadores do Trypanosoma cruzi e outros não. Na Europa, então, a Europa quase toda, a Europa é um caminho muito comum de imigração, né, de latinos, assim como os Estados Unidos. Então, na Europa quase toda, você tem a presença da doença de Chagas, no Japão e na Austrália. E aí, as pessoas infectadas pela doença de Chagas, às vezes a pessoa pode estar infectada e não desenvolver nenhum tipo de complicação, viver com a doença e não saber que convive com ela. Mas entre 30% e 40% das pessoas infectadas, elas costumam apresentar complicações a longo prazo, que, no geral, é o alargamento de alguns órgãos. Basicamente, 2 órgãos são mais acometidos, né? O cólon e o coração. Então, quando a gente ouvia falar de doença de Chagas há muitos anos atrás, hoje em dia não se fala muito, as pessoas morriam em decorrência dessas complicações. E segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda existem 8 milhões de pessoas afetadas ao redor do mundo, e ela mata cerca de 10 mil pessoas anualmente, ainda, né? Por incrível que pareça, foi descoberta em 1909 e ainda segue infectando e matando pessoas. E como é que funciona o ciclo e a transmissão da doença de Chagas? Como eu falei, o principal contato é através do vetor, do barbeiro, né? Que pica a pessoa e lança ele não lança diretamente na corrente sanguínea, tá? Quando o barbeiro ele morde a pessoa, ele defeca geralmente depois da alimentação do sangue, e nas fezes do barbeiro é que são lançados os parasitas. E aí, quando você coça a parte da pele que foi mordida, você leva para dentro da sua corrente sanguínea os parasitas. Pode ser passada também de mãe para filho, infecção congênita, através de alimentos contaminados. Vocês devem lembrar, alguns anos atrás, que o caldo de cana, o açaí, eram os principais alimentos que podiam conter os parasitas da doença de Chagas, e a partir da transfusão de sangue, embora a transfusão de sangue seja um pouco mais controlada atualmente. Então, basicamente, o que acontece? O barbeiro pica o humano, né? E aí ele lança o parasita dentro do corpo humano. Esse parasita, ele vai modificando a sua forma, né? Ele tem a sua forma para invadir a célula, depois para sair da célula, romper a célula e contaminar outras células, tá? E aí ele vai se multiplicando dentro do organismo humano e assim segue o ciclo. Por exemplo, um barbeiro que não está infectado, ao picar um humano infectado, também recebe os parasitas. Então, esse é o ciclo da doença, quando a gente olha do ponto de vista barbeiro e humano. E aí, o primeiro modelo que a gente propôs foi pensando na Europa, exatamente. A Europa e, particularmente, na Espanha, né? Porque a Espanha recebe muitos latinos, principalmente por conta da língua, que é o espanhol, falado em quase toda a América Latina, tirando o Brasil. E aí, o que acontece? A gente não pode falar do vetor na Espanha, porque não existe. Então, a gente só pode considerar esses processos aqui, num país onde não tem a presença do vetor. Nascimento, porque uma criança ela pode nascer de uma mãe com doença de Chagas e, consequentemente, está infectada. Por isso que a gente considera a infecção congênita. A gente considera também a mortalidade pela doença. E, como estratégia de controle, a gente considerou o tratamento de recém-nascidos infectados e a infecção por transfusão de sangue como outra modalidade de infecção num país como a Espanha. Então, o que é que a gente considera no geral? Imagina, mulheres, né? A gente tem aqui cinza. É sempre bom fazer esses desenhos antes de pensar no modelo,
porque a gente consegue mais ou menos entender que estratégia a gente vai abordar. Então, em marrom aqui, essa cor mais estranha, são pessoas de países sem a transmissão vetorial, pessoas que não moram na América Latina, por exemplo. E em cinza, pessoas de países com transmissão vetorial. Então, imagina que uma mulher veio da América Latina, foi para a Espanha, então ela pode gerar filhos, mulheres ou homens, que estão infectados ou não infectados. O que tiver amarelinho aqui com o parasita, está infectado, e sem o parasita, não infectado. E a transfusão de sangue também pode ocorrer da seguinte forma, né? Um homem imune, um homem suscetível à doença, pode se tornar infectado se receber sangue de pessoas infectadas, do mesmo jeito para mulheres. E então, para cada cor dessa, a gente tem pessoas que vêm de países com transmissão vetorial e pessoas de países sem a transmissão vetorial. E aí, próximo passo, pensar no fluxograma, né? Nesse caso, a gente considerou 8 classes, né? São 4 classes de mulheres, né? Que são essas 4 classes aqui à esquerda, e 4 classes para homens, que são essas 4 classes da direita. E aí, como é que ocorre o fluxo, né? Todos esses deltas aqui e gamas saindo desses compartimentos significa ou morte pela doença ou morte natural. Uma mulher infectada, uma mulher saudável, perdão, ela pode se tornar infectada se receber sangue de uma pessoa infectada. Então, esse parâmetro aqui, tal B, seria infecção por transfusão de sangue. Então, todos esses fluxos aqui, tal B, são por transfusão de sangue. E os outros fluxos que estão pontilhados aqui seriam os fluxos de nascimento, por exemplo, né? Então, esse subíndice aqui, ó, W é mulher, né, em inglês, VI é infectado e que vem de um país com vetor, certo? Então, uma mulher infectada que vem de um país com vetor pode ter um filho que seja mulher também, e ela vai estar infectada. Ela pode ter um filho que seja mulher, mas que seja saudável. Ela pode ter um filho homem que esteja infectado, ou pode ter um filho homem saudável. Então, cada um desses fluxos aqui vão levando de um compartimento a outro, né? Mais detalhes desse modelo foram publicados na revista Complexity. E aí, finalmente, o que acontece? Alguns resultados que a gente pôde extrair desse modelo, por exemplo. A gente viu que, através da... Aqui eu não trouxe o sistema de equações diferenciais para esse modelo especial, mas a gente viu que a transmissão por via congênita, ela causa 38% mais novos casos do que a transmissão via transfusão de sangue. Via transfusão de sangue é muito mais controlado lá na Europa. E a gente fez essa simulação numa janela de tempo de 40 anos, né? Então, a gente simulou, nosso tempo T0 foi 2007, simulou até 2047. Isso aqui era o que a gente esperaria de infecção. Lógico que existe erro associado e etc, né? Como a gente usou o modelo determinístico, a gente tem resultados mais simples. E aqui também a gente analisa o efeito individual das estratégias de controle. Então, esse RO, por exemplo, aqui é a quantidade de crianças infectadas que eu trato ao nascer. Porque existem estudos que comprovam que quando você trata crianças recém-nascidas com a doença de Chagas, a chance dela se recuperar é quase 100%. Já um adulto, ele não se recupera 100% da doença de Chagas e ele tem que viver em tratamento. Mas a gente nota que se a gente consegue, embora tenha um comportamento crescente, né, o número acumulado de infectados, quanto maior for a porcentagem de recém-nascidos tratados, menos pessoas com doenças de Chagas eu vou ter nessa janela de tempo aqui de 2047, por exemplo. E o efeito do controle na transfusão de sangue, pode ver que a diferença aqui é um pouco menor, né? Porque isso já é mais controlado na Espanha. Então, a gente consegue ver que o efeito de tratar crianças recém-nascidas com Chagas é maior do que fazer uma estratégia de controle na transfusão de sangue. E aqui a gente também tem a combinação dos parâmetros, né? Então, cada um desses parâmetros aqui, D, epsilon e ρ, são relacionados às estratégias de controle. Então, obviamente, né, quanto maior for o que é que a gente faz em geral, né? E essa parte da modelagem se chama análise de sensibilidade. Então, basicamente, a gente cria uma matriz de combinações de parâmetros e consegue ver
qual é a melhor combinação de parâmetro para gerar, por exemplo, a menor quantidade de infectados, nesse caso aqui. O nosso segundo modelo, ele considera um ambiente totalmente diferente agora, né? A gente imagina agora uma situação com vetor. Então, tem a presença do barbeiro aqui. E aí, o que acontece? Nesse modelo em especial, a gente pensou numa situação, por exemplo, numa zona rural. Então, numa zona rural, a gente tem a parte chamada de intradomicílio, que é a casa. A gente tem o peridomicílio, que, em geral, onde são criados animais, e esses animais podem servir de fonte de alimentação para os barbeiros. E de onde vêm esses barbeiros? Do ambiente selvagem. Então, a gente pensa nisso como o grande fluxo da doença aqui. Então, o que tiver pintado de preto é suscetível, o que está em vermelho é infectado. Esses animais, como as aves, por exemplo, galinha, peru, pombo, etc., são animais chamados não competentes. O que é que isso significa? Eles podem ser picados pelo barbeiro, mas eles não contraem a doença. Então, por exemplo, se um barbeiro não infectado, se um barbeiro suscetível pica uma galinha que foi picada anteriormente por um barbeiro infectado, ele não se infecta, né? Então, existem vários estudos, se torna até uma coisa um pouco, como é que eu posso dizer? Alguns estudos defendem que as aves seriam melhores de se manterem. Por quê? Porque eles desviam a fonte de alimentação, fazendo com que os barbeiros não piquem humanos, mas tem estudos que dizem que não, que as aves não seriam boas para se manterem nesse tipo de ambiente, porque elas chamariam a atenção dos barbeiros e, consequentemente, atrairia mais barbeiros por ser fonte de alimentação deles. Então, uma vez pensado na complexidade do sistema que a gente quer operar, a gente cria novamente os compartimentos, né? Então, basicamente, aqui a gente só tem suscetível e infectado, já que não tem recuperação de doença de Chagas, né? Então, não seria um modelo SIR, seria um modelo SI. Então, como é que uma pessoa suscetível passa a ser infectada? Ela passa a ser infectada através de uma taxa de infecção que está associada ao contato com um barbeiro infectado, né? Uma pessoa suscetível passa a ser infectada se ela for picada por um barbeiro infectado. E aí, como seria o nosso fluxograma dessa doença? Desse cenário, na verdade, né? Com o vetor. Seria bem mais simples, né? Teria, acho que, menos complexidade do que o modelo anterior. Então, basicamente, a gente considera dois ambientes, peridomicílio e o domicílio. E aqui a gente considera, nesse caso, 2, 4, 6, 8 compartimentos novamente. Esses 2 compartimentos estão aqui fora, animais competentes e não competentes, mas eles não participam da dinâmica da doença, para essa simulação que a gente fez. Então, cada setinha aqui representa um fluxo de entrada ou saída no compartimento, e cada um desses parâmetros aqui precisam ser eles podem ser estimados, se a gente tiver dados sobre a doença. Se a gente não tiver dados sobre a doença, eles precisam ser extraídos da literatura, né? Se alguém fez experimentos já com os vetores, por exemplo, com os barbeiros, a gente consegue identificar, por exemplo, a taxa de mordida dele. Então, como é que é a dinâmica da alimentação dele, qual a taxa de mortalidade, de que maneira eles se movimentam do ambiente peridomiciliar para o ambiente intradomiciliar, por exemplo. E a gente tem que pensar em todas essas estratégias, todos esses parâmetros, para daí criar o nosso sistema de equações diferenciais. E aí eu trouxe, né, para esse modelo especial, eu trouxe o sistema. Então, se a gente pegar uma das equações, né, que seria a primeira aqui, só para a gente entender mais ou menos como é que foi feito. Então, a gente tem a taxa de variação, né, dos vetores suscetíveis, né? Então, V de vetor, S de suscetível. E aqui o que é que a gente tem? A gente tem 1 menos ρ lambda V. O que é que significa isso? Se a quantidade, todo esse primeiro argumento aqui é a quantidade de vetores que viriam do ambiente selvagem e que não estariam infectados, tá? Então, 1 menos ρ estaria suscetível e ρ estaria infectado. Esse μV seria a taxa de reprodução desse vetor. Então, lógico que ambos se reproduzem, tanto os suscetíveis quanto os infectados, só que a gente usa aqui uma função de crescimento, uma função logística, né?
onde a gente tem um limite de crescimento, que é o K, que a gente chama de capacidade de suporte. Então, lógico que os vetores não vão se reproduzir infinitamente, tem uma capacidade de suporte. Então, por isso que a gente coloca esse K aqui na equação. Aqui seria a taxa de morte dos vetores, aqui seria a taxa de infecção deles, né? Então, essa taxa de infecção é medida pelo beta-V, e aí como é que um vetor suscetível se infecta? Ele se infecta ao picar um humano infectado. E aí esse parâmetro aqui, a gente vê que ele passa para a casela dos infectados. E aqui seriam esses dois argumentos finais, seriam só o transporte deles de um ambiente para o outro, do peridomiciliar para o domiciliar e vice-versa, porque eles podem se movimentar livremente nesses dois ambientes. Então, as outras equações seguem basicamente a mesma ideia, né? A gente considera nascimentos, óbitos e infecções. E aqui, para dentro do domicílio, a gente imagina que há uma capacidade de suporte menor, né? Porque no ambiente selvagem ele pode se procriar mais, e no domicílio ele tem uma capacidade de suporte menor. E esse parâmetro alfa aqui, ele está associado ao controle. Ou seja, se eu mantenho a casa organizada, se eu aplico detetização na casa, eu reduzo os lugares onde o barbeiro pode se esconder para se reproduzir e também adiciono uma taxa de mortalidade para eles. E aqui seriam os compartimentos dos humanos, suscetíveis e infectados, e dos animais domésticos, que também participam do ciclo. Os animais domésticos também podem se infectar. Inclusive, se eu não me engano, o Carlos Chagas descobriu a doença em um gato, não foi nem em um humano. Ele descobriu primeiro em um gato. Então, os animais domésticos também participam do ciclo da doença. E aí, alguns resultados que a gente conseguiu extrair desse modelo, por exemplo, é a proporção de indivíduos infectados, né? Aqui a gente trabalhou com proporção, porque a gente pode aplicar esse modelo a qualquer lugar, por exemplo. E o que é que é interessante aqui, né? A proporção de indivíduos infectados, ele vai variando, cada curva dessa é uma combinação diferente de parâmetros, e essa linha vertical aqui seria o seguinte, ó. Se eu aplico as estratégias de controle por 25 anos ininterruptamente, e depois eu paro de aplicar essas estratégias de controle, a proporção de indivíduos volta a subir. Então, a gente consegue destacar aqui a importância da manutenção das estratégias de controle. O mesmo acontece para a proporção de animais domésticos infectados. Eles estão numa proporção menor de infecção, lógico, mas a gente consegue ver também que uma vez que a gente interrompe, ela volta muito rapidamente a um cenário onde nenhum controle é aplicado, que é essa linha vermelha. Então, a dinâmica é bem parecida para os vetores infectados dentro da casa e os novos casos em humanos. E a gente também usou uma janela de 40 anos de simulação aqui. Lógico que, baseado nas primeiras saídas, a gente pode sempre trazer novas perguntas e investigar isso através das simulações. Uma outra coisa que a gente fez aqui também é calcular o coeficiente de correlação parcial. Por quê? Nesse modelo, por exemplo, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parâmetros. Então, a gente teve que ver qual é a importância de cada um desses parâmetros para uma saída específica. Por exemplo, qual a importância dos parâmetros para o número de indivíduos infectados. Então, a gente vê aqui, né, só já batendo o olho, a gente vê o seguinte, ó, quanto maior, né, for esse coeficiente de correlação, mais importante é o parâmetro. Ele pode ser negativo ou positivo, né? Se ele for positivo, significa que se eu aumentar o parâmetro, eu aumento a quantidade de interesse também, e vice-versa. Então, a gente vê que o coeficiente de correlação parcial é maior para esse parâmetro B. E quem é esse parâmetro B no meu modelo? Esse parâmetro B está associado à taxa de picada do vetor, do barbeiro. Então, ou seja, se eu consigo controlar a taxa de picada, eu consigo manter uma estratégia de controle maior para ter menos infecção da doença. E aí, como é que eu controlo isso? Aí é uma grande pergunta também. Basicamente, reduzindo o número de vetores. E aí, outras estratégias, elas podem ser estudadas dentro do modelo para diminuir essas taxas.
O que a gente consegue fazer também é combinações de vetores. E aí a gente consegue desenhar, por exemplo, um gráfico de superfície aqui, por exemplo, para o número de novos casos devido ao contato com o vetor. Então, aqui eu tenho 2 parâmetros nos eixos, e aí eu consigo ver qual é a combinação que reduz o número de novos casos. Obviamente, se eu aumento esse alfa está associado à limpeza e organização da casa, e o Q, se eu não me engano, está associado à taxa de mortalidade que eu adiciono nos vetores à medida que eu faço detetização. Então, lógico, se eu aumento a proporção de detetização e aumento a limpeza e organização da casa, eu consigo diminuir o número de novos casos devido ao contato com o vetor ao longo do tempo. E assim sucessivamente, eu posso, combinando parâmetros 2 a 2, parâmetros de estratégias de controle, e aí ver qual seria a melhor combinação entre eles. E aqui, cada gráfico desse seria uma combinação de 2 parâmetros e o seu output no número de novos casos devido aos vetores. E aí, lógico que existem muito mais nuances no modelo, mas para finalizar aqui essa explanação dos modelos, o que é que você precisa ter em mente, né? Se quiser trabalhar com isso e quiser melhorar modelos já existentes, por exemplo. Primeira coisa, você tem que escolher um software, uma linguagem de programação, para trabalhar com esses modelos. O segundo passo você tem que adequar bem os parâmetros, porque, às vezes, quando você não tem dados, no caso da doença de Chagas, não tem muitos dados disponíveis, então a obtenção dos parâmetros precisa ser você precisa vasculhar a literatura de fato, para ver os experimentos já realizados na doença de Chagas e ter uma noção de valores coerentes para esses parâmetros. Se possível, buscar por dados e ter em mente que seu modelo matemático, por melhor que você imagine que ele seja, sempre vai ter limitações, né? Então, numa publicação, por exemplo, é importante você descrever a limitação do seu modelo, porque outra pessoa pode continuar o seu trabalho, por exemplo, tentando melhorar o que você apontou como limitação. Colaboração multidisciplinar é extremamente importante, porque, como eu falei, às vezes um modelo pode se comportar matematicamente muito bem, mas não ter uma comunicação com o aspecto biológico, tá? Então, é sempre importante que algum especialista da área de saúde, por exemplo, esteja trabalhando em colaboração com você para ver se aquilo realmente faz sentido. Os modelos matemáticos em epidemiologia são ferramentas poderosas na exploração de cenários e quantificação de resultados. Sem os modelos, a gente não pode quantificar. A gente não pode dizer que, por exemplo, como a gente achou um valor lá, 38% das infecções são causadas de maneira congênita. Ele ajuda na tomada de decisão em saúde pública, por exemplo, fazendo aquele levantamento dos parâmetros importantes. A gente viu que trabalhar na taxa de picada do vetor, do barbeiro, é mais importante. Então, se a gente fosse tomar uma decisão de investimento, a gente teria que tomar uma decisão baseada na redução do número de picadas que o barbeiro dá, né? Seja por detetização, ou, sei lá, construção de armadilhas para capturar. E uma coisa importante também é sempre estar atento à complexidade do modelo e sempre seguir o princípio da parcimônia, né? Que, lógico que quanto mais parâmetros você colocar no modelo, a gente espera que a fidelidade do fenômeno ela seja alcançada de maneira mais real, mas a gente precisa também ter o princípio da parcimônia, né? Às vezes, menos parâmetros produzem melhores resultados, ou um modelo com menos parâmetros produz resultados iguais a modelos com muitos parâmetros. Então, você não precisa gastar tanta energia computacional. Então, sempre pensar nesse equilíbrio, né, entre complexidade e o princípio da parcimônia ao pensar em modelos matemáticos. E é isso. Obrigada, gente, pelo convite. E se quiserem fazer algumas perguntas, estarei aqui para respondê-las.